Boa noite a todos, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã em Cristo, filhos da São João Maria Vianney, paróquia São Pio de Petreutina. Estamos aqui na última sexta-feira deste mês de setembro, meditando a temática bíblica, né? Nas últimas duas sextas-feiras, foram três sextas-feiras, contando com essa noite. As primeiras duas fizemos um panorama geral sobre a Sagrada Escritura. Semana passada nós falamos sobre a formação do cânon. Muitos talvez não conseguiram acessar, porque foi um vídeo gravado e como tivemos o tríduo de São Padre Pio, talvez houve um conflito de vídeos, né? Então não deixa de consultar, de ver, está lá tanto no YouTube quanto no Facebook de nossas paróquias. E hoje nós vamos falar sobre a leitura orante da Palavra de Deus. Mas antes de darmos início a essa noite, esse momento de formação, esse momento de oração, acima de tudo, hoje, uma noite diferente, vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Pio de Petreutina, rogai por nós. Bem, a temática dessa noite, concluindo esse mês de setembro, essa jornada de 3 sextas-feiras, dessas 3 dias de formação, nós queremos falar sobre a Lectio Divina, que é a leitura orante da Sagrada Escritura, a leitura orante da Palavra de Deus. Se a gente for pensar num conceito, nós podemos dizer que a Lectio Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus, é uma leitura individual, mas também pode ser comunitária. Eu posso ler tanto sozinho quanto em grupo, com a minha família, com a minha pastoral. E é uma leitura de um trecho da Sagrada Escritura, então um trecho da Palavra de Deus, e que se desenvolve, então tem etapas, que é estimulada pelo Espírito Santo, através de uma meditação, da oração e da contemplação. A Lectio Divina é uma prática antiquíssima na história da Igreja, e que os primeiros cristãos já usavam, mas assim, aquilo que nós vamos falar de etapas era realizado de uma maneira quase que espontânea, não era muito organizado. Mas o que interessava era estar diante de Deus, num questionamento diante dele, permitindo dar uma resposta, ou ouvir uma resposta, e se permitir se abrir a uma resposta. Vai ser um monge cartucho chamado Guigo que vai organizar as etapas dessa escadaria arruma ao céu, que entendemos ser a leitura orante da Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus sempre esteve no centro da Igreja. E ao longo da história pode ter momentos de um maior distanciamento, mas jamais a Palavra de Deus foi negada, questionada ou deixada num segundo plano. Pelo contrário, é óbvio que a pastoral hoje intensifica a necessidade que nós temos da Palavra de Deus e principalmente com a facilidade de todos poderem ter a Bíblia em casa, ter a sua Bíblia individual para a sua oração pessoal. É fundamental você ter a sua Bíblia em que você possa fazer anotações, possa fazer suas marcações e possa ter teu relacionamento com Deus. Então, diante disso, nós podemos afirmar, queridos filhos, que a Palavra de Deus é o ponto de partida ordinário. Quando o padre fala ordinário, é o recorrente, o comum, o frequente, a regra. É o ponto de partida, o início do diálogo com Deus. Quantos? E não vou me cansar de repetir. Padre, Deus não fala comigo, Deus não responde às minhas preces, Deus parece que não me nota.
O lugar próprio para conversar com Deus é através da palavra de Deus, através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras. Então, logo, o principal é o exercício de oração para falar com Deus está na leitura orante da palavra de Deus, na Lexio Divina. E, da mesma maneira que aquele monge que mencionamos há pouco, ele vai nos apresentar degraus, plataformas, níveis que nós vamos gradativamente, eu já falo isso agora, gradativamente vamos nos habituando, porque não é uma coisa da noite para o dia. É um exercício que precisa ser feito, é um exercício que eu oriento a ser feito diariamente e que, como eu vou falar no final, os frutos eles são muito variados, porque é uma obra do Espírito Santo dentro do coração orante, dentro do coração do homem, da mulher, do jovem, diante da palavra de Deus. Então, precisamos ter paciência, principalmente os principiantes, mas a constância, a perseverança será uma grande dádiva, será precioso para a nossa caminhada. Então, a primeira etapa da Lexio Divina, muitos já conhecem, mas é bom repisar, se chama Lexio, é a própria leitura. E como coloquei abaixo, entre parênteses, a meta dessa primeira etapa é o que diz o texto. O que diz o texto? É uma leitura que consiste num estudo assíduo das Escrituras com o espírito atento. É evidente, não é uma leitura dispersa. O que diz a palavra de Deus objetivamente? Atentando-se ao que parece detalhe. Então, cada coisa, cada minúcia, cada vírgula consiste em ler e reler o texto bíblico, procurando pôr em relevo os elementos bíblicos, pois sempre haverá coisas novas. Então, o que é através da conjugação das palavras, dos verbos, dos predicados, dos sujeitos, o que o texto diz? É uma verdadeira interpretação de texto aqui no sentido mais gramatical da palavra. Eu preciso agora ser simples e restrito à literalidade, o que o texto está dizendo, os personagens, o cenário e assim por diante. E chegar a uma conclusão, pode ser que numa primeira leitura eu não seja capaz de entender o que o texto diz. Tem todo tipo de texto na Sagrada Escritura e gêneros literários, então talvez eu não consiga captar o que o texto diz na primeira leitura, então eu devo fazer uma segunda, uma terceira, quantas vezes for necessário, exatamente, porque a leitura orante exige muita leitura, não é conveniente querer fazer uma leitura orante de textos longos, de textos extensos. Então a dica que o padre dá, pequenos versículos diários, isso vai ser de grande valor. Deus quer falar muito conosco e não necessita necessariamente de muitos textos, de muitos versículos. Poucos versículos na constância diária e você vai ter muito fruto, muita resposta, muito desenvolvimento, muita graça de Deus na tua vida e você vai ter contato com a palavra de Deus, é o próprio Deus na tua vida. Essa é a primeira etapa. Eu não vou aqui precisar tempo, porque isso daí vai ser uma dinâmica pessoal, dentro da sua dinâmica da tua vida. Mas o importante é, eu não posso ficar queimando etapas daquilo que nós vamos fazer. Eu preciso viver cada uma delas. Tem etapas que são mais ásperas que as outras. Mas dentro do meu coração eu preciso permitir percorrer esse caminho. É um caminho de relacionamento, é um caminho de escuta, é um caminho de contemplação, é um caminho de estar na presença de alguém e esse outro é o próprio Deus. O que diz o texto? Pronto, captei, não importa quanto tempo vou demorar, não importa quantas vezes eu devo ler, é óbvio, oração é trabalho, então eu não posso me deixar levar pela dificuldade que eventualmente eu venho enfrentar. Não posso. A ideia e a proposta da caminhada da santidade, a caminhada de estar diante da palavra de Deus é um esforço também. Então óbvio que tem uma característica de um certo combate, de uma certa luta e de insistência. Eu preciso atacar. Então eu não posso me deixar levar por aquilo que eu já conheço daquele texto, ou eu já conheço muito esse texto, já li muitas vezes, já ouvi homilia, já ouvi pregações, e simplesmente queimar as etapas. Não, eu preciso viver cada uma delas, porque Deus tem algo novo, porque está num dia específico, numa realidade específica da tua vida, e Deus tem algo diferente para cada dia da nossa vida, mesmo com textos que já estão no nosso hábito, no nosso dia a dia, que nós já lemos, relemos, rezamos, ou até já fizemos leitura orante,
por diversas oportunidades. Deus tem algo novo em cada momento. Depende da nossa abertura, da nossa disponibilidade e dar um tempo apropriado, ou melhor, o melhor tempo. A questão também, aqui questão de tempo, eu posso até dizer que tem uma certa relatividade, porque a questão está na sua disposição do teu coração, da sua prontidão. Então, o tempo que você der para Deus, e se der por inteiro, eu tenho certeza que Deus vai dizer, Deus vai falar, Deus vai realizar a obra. O importante é você doar e dizer, esse tempo não é mais meu, esse tempo é eu, Deus e sua palavra. Depois que superamos essa primeira etapa, o que diz o texto em si, nós vamos para uma segunda, que se chama meditácio, que o que diz o texto a nós. É uma meditação, evidente, eu preciso ruminar esse texto. Esse texto diz, porque aquele texto ele foi escrito numa época. O que o texto diz em si é para aquela época, para aquele contexto, para aquela geografia, para aquele povo, para aquela cultura. Mas agora esse texto está sendo atualizado pela graça do Espírito Santo e falando diretamente a mim em 2020. Diretamente a mim, aos filhos de São Padre Pio, aos filhos de São João Maria Vianney, todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Então, a meditação é uma atividade, olha, trabalho, hein? É esforço, mas cuidadoso, diligente da nossa mente, que com a ajuda da própria Escritura procura o conhecimento de uma verdade que está oculta. É uma condução de Deus que está superando o limite da linguagem, que está superando o limite da história, está superando o limite do tempo, está iniciando o diálogo diretamente com você, comigo, com o Padre Antônio. O que Deus está falando, se servindo daquele texto, está falando comigo naquele instante. Então consiste na reflexão sobre a mensagem do texto, sobre os valores que são permanentes, que são perenes, que está contido no texto e está proclamando para você. Então aqui existe uma mensagem, existe um sinal, existe uma manifestação de verdade dentro do texto que quer se dirigir a mim e extrapola o próprio texto, que quer falar conosco. Isso exige para nós silêncio, meditação, escuta e reflexão. E agora é um momento em que a minha vida ela está entrelaçada com o próprio texto, em que a minha vida é colocada também agora em evidência. E Deus quer revelar a minha vida. Uma vida que às vezes precisa de conversão, precisa de mudança, precisa de renúncia, precisa de luzes, precisa de uma nova decisão, de ser recolocada novamente na retidão do caminho. Então esse é o ponto, queridos filhos. Agora a nossa vida está sendo iluminada. E nós precisamos ter muita humildade, muita simplicidade, porque Deus costuma escancarar a verdade. Então nós não podemos nos assustar, não podemos ter medo, mas queremos ter o desejo de enfrentar aquilo que é a realidade da nossa vida. Isso é um grande caminho de amadurecimento, porque por vezes é a ocasião que percebemos que o nosso coração está cheio de rancor, cheio de mágoas, cheio de ressentimentos, cheios de desesperança, cheio de, enfim, de vaidades, de orgulho, de ego ferido e assim por diante. Então Deus vai falar algo para nós e eu tenho que estar com os ouvidos e o coração abertos para ouvir aquilo que Deus quer, não aquilo que exatamente eu quero. Conduzir a oração da maneira que eu quero, eu estarei falando com as paredes, estarei falando comigo mesmo. A abertura e ter relacionamento com a palavra de Deus na leitura orante é permitir ouvir o outro. O outro é Deus e aquilo que meditamos domingo passado, os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. E que bom, hein? Que boa notícia isso, hein? Porque se Deus tivesse os nossos pensamentos, estaríamos realmente numa enrascada. Mas Deus não tem o nosso pensamento. Primeira etapa, o que o texto diz em si. Segunda etapa, o que o texto está dizendo para mim, para a minha realidade, para cada um de nós. Terceira etapa é a oração. A oração, a orácio. É um impulso fervoroso do coração para Deus, do coração do homem para o coração de Deus, que quer afastar todo o mal e quer buscar somente o bem. O que o texto me leva a dizer para Deus. Então agora, nesse instante, depois que eu escutei na meditação, agora eu quero dar uma resposta.
Quero dizer para Deus, eu quero rezar, eu quero falar com Deus nesse instante. Se faz uma boa meditação se tirar a necessidade da oração, diante da experiência da própria fragilidade. E essa oração pode ser um louvor, um grande agradecimento a Deus, uma entrega, uma oferta de vida diante de tudo aquilo que foi escutado. Eu posso apresentar uma palavra de arrependimento, de pedido de perdão, de intercessão de alguma realidade ou para alguém, de súplica, uma petição. E assim por diante. Então, qual vai ser o conteúdo dessa oração vai depender daquilo que Deus falou e do teu coração. É liberdade. É a liberdade. Cada dia vai ter a sua novidade, vai ter a sua surpresa, vai ter o seu presente. Deixa Deus te surpreender. Mas permita que a leitura orante te surpreenda com aquilo que vai ser a sua resposta. Porque Deus vai te dar a graça de dar uma resposta inesperada, talvez. De tomar uma decisão inconveniente diante do que é o comum dos seus hábitos. Porque Deus quer nos converter. Deus quer que tomamos atitudes santas, atitudes novas. E nos surpreender significa fazer aquilo que normalmente não faríamos. Mas pela graça de Deus, podemos fazer uma atitude diferenciada, atitude do bom samaritano, atitude daquele ladrão que pede a conversão no último instante, da pecadora aos pés de Jesus. Enfim, posturas inesperadas e foram impulsionadas pela graça de Deus. Essa é a terceira etapa, a etapa extraordinária. E, por fim, nós temos uma quarta etapa dentro do processo da leitura orante da Palavra de Deus, que se chama contemplácio. Que digo a Cristo que me fala nesse texto, mas isso daí nós falamos verdadeiramente na oração. Mas aqui na contemplação é muito mais, e se diz a Cristo como um propósito. Depois eu vou me elevar a minha mente a Cristo e eu quero apresentar um propósito a Jesus que me colocando num novo olhar. De modo, uma vez que Deus decifrou o mundo para mim, decifrou a minha vida, decifrou o meu contexto, decifrou aquilo que estava me angustiando, eu vou propor a Deus, a Jesus, uma nova ação. E isso vai gerar um diálogo com Deus. E aí é permitir jogar a conversa fora com Deus, mas sempre concluindo com um propósito simples e concreto, ou de uma oração a mais, ou de uma atitude, ou de um pedido de perdão, ou de um jejum, de uma penitência, ou de ter um temperamento mais agradável com as pessoas, permitir um louvor, enfim. Nesse momento não me interessa atitudes utilitaristas. Estar com Deus é sempre uma graça. Então aquilo que você vai tirar de fruto desse momento de contemplação, que é estar na companhia de Deus, é imensurável. É imensurável. Então o que me interessa é você estar na presença de Deus nesse instante. Eu prometi nos encontros anteriores que nós faríamos uma experiência de uma leitura orante. Então eu quero te convidar a você pegar a tua Bíblia nesse instante e nós vamos pegar o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. E a dica para te dar, pega a liturgia do dia, uma boa experiência para começar. Então, Evangelho, já estou com a minha Bíblia, de Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. É o Evangelho de hoje que a igreja do mundo inteiro está meditando. Queridos, nós estamos agora diante de uma leitura bíblica. E alguns pontos que nós devemos pedir. Precisamos começar a pedir do Espírito Santo. Precisamos começar suplicando a graça do Espírito Santo. A graça que vem do alto. Então, feche um pouco os teus olhos e vamos pedir, Espírito Santo, vem sobre a minha alma, sobre o meu coração, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, para que possamos fazer esse momento com frutuosidade, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa inteligência, para que possamos ter a disponibilidade
de ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que Tu queres, Senhor. Abra-nos sempre mais aos Teus dons, à Tua palavra, para que possamos ter intimidade contigo. Queremos ser Teus amigos, Senhor. Preenche o nosso coração neste momento, de modo que não sejamos abandonados às nossas angústias, às nossas confusões, às nossas dúvidas, mas que a partir desse momento sejamos abertos ao Teu carinho, ao Teu cuidado, à Tua força que vem do alto. Capacita-nos, Senhor, para que possamos entusiasmar de estar na Tua presença através dessa leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos. Feito isso, nós vamos fazer a leitura atenta do texto. Vamos lá. O texto de São Lucas vai dizer o seguinte: num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe: um diz que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhe então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhe energicamente que não dissesse a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Queridos, nós temos aqui 4 versículos, versículo 18 a 22 do capítulo 9 de São Lucas. Agora, nesse instante, nós vamos ler novamente. Vamos ler novamente esse texto. E depois nós vamos fazer um momento de silêncio. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhe: quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe: um dizes que é João Batista, outro Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhe então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Cristo de Deus. Ordenou energicamente que não dissesse a ninguém. Ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Bem, queridos, agora eu queria te convidar a você fechar um pouco os teus olhos, fazer um momento de silêncio e tentar lembrar aquilo que nós lemos. O padre só leu 2 vezes, você poderia ler 5, 6, quantas vezes for necessário. Mas agora, como está numa transmissão, nós não temos esse espaço. Então eu quero te convidar, faça um instante de silêncio e tenta fazer memória daquilo que nós acabamos de ouvir. E lembra aquilo que você acabou de ler. Bem, queridos, nós precisamos agora pegar o sentido de cada frase e tentar já atualizar. Nós vamos tentar, a gente vai queimar algumas etapas para tentar ser mais dinâmico a nossa transmissão. No dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou: nós estamos rezando com Jesus nesse instante.
Nós estamos orando porque somos discípulos, somos batizados. Quando somos batizados, nós temos esse chamado ao discipulado, de estar na presença de Deus para depois ser enviado. Gastar tempo na companhia com Deus para depois ser enviados a proclamar a boa nova. Queridos, Ele quer rezar conosco. Ele quer orar conosco para nos fazer perguntas, para nos arguir, para nos questionar, para nos colocar no caminho certo. Aquele que não consegue parar para estar na presença de Deus não dá espaço para que Nosso Senhor faça essa interpelação, esse questionamento, nos colocando no caminho. Então, esse num dia significa na tua vida. Todo dia precisamos ter esse tempo em que eu posso permitir que Deus venha ao meu encontro, dialogue comigo, me relembre que sou discípulo, ou seja, a minha vida não é só para mim mesmo, e permita que Ele me pergunte, permita que Ele me questione, permita que Ele me redirecione no caminho certo. Quem diz que eu sou? É interessante que o texto bíblico é dividido em duas partes. Primeiramente, o que os outros falam. Na verdade, ninguém conhece Jesus. Jesus é um enigma para as pessoas. E por isso que ele é tão atacado, queridos. Exatamente porque as pessoas não sabem dizer quem é Cristo, quem é Jesus, que atacam, que tiram crédito, que de alguma maneira querem destruir, sufocar a palavra de Jesus. Mas, exatamente porque ele não ficou satisfeito com as respostas, um diz que é João Batista, outro que é Elias, ou seja, alguém que tinha acabado de morrer, João Batista, é outro antigo, morreu há muito tempo atrás, no Antigo Testamento. Outros que estou algum dos outros profetas, antigos profetas. Ele faz uma segunda pergunta, mas e você? E vocês, discípulos, que caminham comigo? O que você diz que eu sou? Quem sou eu para você? E eis aí talvez uma pergunta que deveria ressoar em nossos corações todos os dias em nossas orações, porque de alguma maneira o relacionamento com as pessoas nos faz aprimorar, amadurecer e aprofundar o nosso conhecimento com o outro. Quanto mais eu gasto tempo com o outro, mais eu consigo identificar quem o outro é. E nesse processo de perguntas e respostas, com Deus de maneira particular, Deus primeiramente quer revelar quem somos cada um de nós. Quanto mais eu vou conhecendo a Deus, mais eu vou me conhecendo e percebendo que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar, porque o plano original de Deus é que eu seja santo, que eu seja instrumento da presença dele onde quer que eu esteja, e por vezes eu vacilo nesse caminho. Então, por trás de responder essa pergunta, está respondendo uma segunda, sobre o propósito e o sentido da minha própria vida. Pedro responde, e a envergadura dessa resposta de Pedro: você é o Cristo de Deus. Pedro respondeu: Cristo de Deus, o Messias, o Salvador. Aqui então já vem ao nosso encontro a ideia dessa primazia de Pedro, de nos trazer a confirmação, de trazer a resposta. E aqui te aproveita para fazer muito afeto, muita oração, muito carinho, muita intercessão ao nosso Papa Francisco, de que ele ainda é e sempre será a nossa referência, a rocha de norte, de referência para localizar, para identificar a verdade que provém do coração de Jesus, que provém do coração de Deus. Evidente, naquela época sabemos bem, a expectativa do Messias era muito grande entre os judeus. Então Jesus já queria esclarecer de imediato, primeiramente pedindo um silêncio. A evangelização, ela precisa ter estratégia, ela precisa ter sabedoria. Cada pessoa precisa ser evangelizada à sua maneira. Então ele pede, não diga a ninguém, não é o momento, existe um momento oportuno. O discernimento é necessário na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, porque precisamos evangelizar, primeiramente com a vida, mas as palavras, o modo como vamos pregar, como vamos testemunhar, precisa de discernimento, de modo a que aquela palavra alcance o coração, porque afinal de contas, o
primeiro evangelizador é o Espírito Santo, e antes de chegarmos em qualquer pessoa, antes de chegarmos à nossa própria família, ou até mesmo nesta oração que estamos fazendo, antes de mais nada fazer qualquer tipo de atividade, é o Espírito Santo que está operando o milagre, é o Espírito Santo que está realizando a obra em nossa vida. E ele vai acrescentar: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Então, se havia uma expectativa do Messias Salvador, de um Messias que iria utilizar as ferramentas humanas para tentar trazer redenção, salvação e resgate, libertação, Jesus ele já quebra essa expectativa. Jesus ele já reorienta a verdade. Não, eu vou ser o Messias morrendo, padecendo. E talvez no teu coração esteja enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tentações, muitas tribulações, muitas provas, por que não? E Jesus hoje nos alerta que o teu caminho de salvação passa pela cruz, passa pela sua morte, mas ele já deixa claro que ao terceiro dia irá ressuscitar, que não há mal que vai poder superar a força de Deus. Pelo contrário, ele é onipotente e ele quer reorientar-nos para lembrar e recordar que ele é maior. Todo mal. E é o momento que você deve apresentar aquilo que te perturba, o momento de se apresentar a Deus aquilo que está te incomodando, que está te angustiando, que está te gerando medo. Porque se você reconhece que Jesus é Deus e Ele está falando com você nesse instante através da palavra de Deus, e Ele está dizendo: querido, você está sofrendo muito, mas eu sofri tudo por você. E eu ressuscitei, e eu vou te ressuscitar. Então, não tenha medo, não se perturbe o teu coração. Não perturbe o teu coração. E na medida que a gente vai pegando cada um dos versículos e permitindo entender o texto em si, e fazendo a ponte, no segundo momento, que permite que Deus entre na minha vida, qual a resposta que eu vou dar diante disso? Se não uma renovação da nossa fé. Senhor, eu creio, eu confio na Tua palavra, eu acredito que Tu és o onipotente, eu creio que Tu és o nosso Senhor, que Tu és aquele que conduz e sustenta a minha vida, Tu nos criou e também nos sustenta, que nos deixa à deriva. Eu quero formular então um compromisso primeiramente da oração diária, de saber que eu, diante de uma vida tão cheia de ativismo, eu esqueço que Tu és o meu Senhor e por vezes eu me coloco como Deus, como soberano na minha vida, nas minhas decisões, nos meus sonhos, nos meus projetos. Mas nessa noite, nessa oração em particular, eu quero Te devolver a soberania na minha vida. Eu quero Te devolver o senhorio na minha história, na minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha saúde, na minha afetividade, na minha sexualidade, nos meus planos, nos meus projetos, no meu presente, no meu futuro, nos meus traumas provenientes do passado. Coloco tudo na Tua companhia, na Tua presença, nas Tuas mãos, Senhor. Eis-me aqui. E aí fazer o propósitos bem concretos. Aqui esse texto bíblico é uma dinâmica muito de... Podemos trabalhar muito a questão da minha disponibilidade ao discipulado, a minha disponibilidade à oração diária, ao meu exame de consciência de quem é Deus na minha vida, porque afinal de contas, às vezes nós pintamos Deus como queremos. É aquele que me cura, aquele que me dá dinheiro, aquele que me sacia todas as minhas necessidades, que não deixa que eu sofra. Mas isso não é Deus. Não faz o menor sentido. Isso não é Deus. Então, permitir que Deus converta a minha própria mentalidade de como eu encaro. E a partir daí, Deus vai curar não só minha oração pessoal, mas a cada missa que eu participar, as minhas comunhões, o meu relacionamento com Jesus Eucarístico. Eu vou respeitar mais a sacralidade da missa, a sacralidade da oração, para sairmos mais dessa mentalidade consumista religiosa, em que eu quero consumir milagres, consumir graças, consumir mudanças instantâneas e imediatas na minha vida e percebendo que eu estou numa caminhada.
Uma caminhada que o maior milagre é a minha conversão, o maior milagre é a mudança da minha vida, que Deus me deu, que me ama tanto, me deu tanta liberdade, que espera uma decisão, a minha abertura, a minha disponibilidade, o meu tempo, e tem paciência com cada um de nós, mas nos alerta que o seu caminho de salvação é um caminho que passa pela cruz, que passa pela ressurreição. Interessante, depois de você fazer um compromisso bem concreto com a leitura de Deus, com a palavra de Deus, com a leitura orante, você pega um versículo, que marcou o teu coração. Porque é interessante você pegar uma caneta, um lápis e marcar. E vai marcando e vai fazendo anotações, e faz balões, faz riscos. Tem importância, é a tua Bíblia. O importante é a sua Bíblia pessoal. Você vai fazendo anotações, marcações e marca-texto. E pensa, qual é a palavra que me marcou? Você poderia até colocar agora nos comentários qual foi o texto que, puxa, isso me chamou a atenção. Vou levantar alguns aqui, que mexeu com o meu coração nesse momento de oração com vocês. Estava a orar a sós. Você percebe como Jesus quer ter privacidade com você? Ele quer ter um momento só você e ele. Só você e ele. É muito bonito estar nos nossos grupos de oração, nos nossos terços em grupo. Estamos aqui reunidos, inclusive, nessa noite. Mas que coisa bonita ter a oportunidade de estar a sós com Deus. Você e ele. Você e ele. Permite que o Espírito Santo conduza todo esse momento. Todo esse momento. Por que não a pergunta? E vós, quem dizeis que eu sou? Ruminar ao longo do dia. Pegar esse texto, memorizar e ir ruminando. Deus quer falar comigo a sós. Mas ele me pergunta quem ele é. Uma coisa, você vai responder essa pergunta em casa, num ambiente sereno e na turbulência do trânsito. E na loucura das cobranças do trabalho. E talvez nas problemáticas do dia a dia com o marido, com a esposa, com os filhos. Ou nas preocupações porque está com dificuldade de entender uma determinada matéria, uma determinada disciplina, no estudo, na faculdade. Ou diante das tentações, as tentações que nos assaltam em momentos inesperados, porque o inimigo quer te roubar dessa graça. O inimigo quer te roubar, mas às vezes alguns minutos com a palavra de Deus pode ser a armadura que vai te sustentar ao longo do dia inteiro. De modo que essa palavra que você vai memorizar pode ser uma espada de combate, de defesa, que vai repelir os dardos do inimigo. Quem dizeis? E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Meus irmãos, esse é o caminho que nós devemos fazer para uma Lectio Divina. É claro, o padre teve que ser muito dinâmico, simples nesse instante, mas eu leio, depois eu procuro o que Deus quer falar comigo, depois eu quero permitir ficar um diálogo com Deus em oração, depois qual vai ser a minha resposta. Pode ser um louvor, um agradecimento, um pedido de perdão, mas também fazer propósitos concretos e talvez memorizar um pequeno texto bíblico. Isso vai adquirir para você um vocabulário bíblico a longo prazo, né? A palavra de Deus acaba cada vez mais vai povoar os teus pensamentos. Quantas pessoas que falam que tem dificuldade com palavrão, com dificuldade com pensamentos de distração ou pensamentos tumultuados, irritadiços, impacientes. A palavra de Deus vai curar gradativamente essas realidades, de modo que a tua mente seja o lugar onde a palavra de Deus tenha morada. O teu coração será o lugar onde a palavra de Deus vai ser fundamento gradativamente. Então, uma palavra por dia, um versículo por dia. E isso vai fazendo uma sementeira, de modo que você vai colher muitos frutos da palavra de Deus na tua vida, na tua história, na sua caminhada. Então, não pode desistir. Importante, queridos, então, é você se habituar com a palavra de Deus. E fazer diariamente esse exercício, com pequenos textos. Não dá para pensar que você vai colher os mesmos frutos sempre. Isso não é verdade. Então pode ser que em alguns dias parece que você experimentou um tabor, Pentecostes.
Vai ter outros dias que vai ser árido, mas a gente não pode deixar de fazer. Nos momentos áridos a gente vai ter pressa. Ou às vezes, nos dias que a gente está muito atarefado, a gente vai querer pular as etapas com muita facilidade. Isso é uma tentação e um desperdício deste momento de oração. Então, a dica que pode te dar: faça um plano de vida, uma estratégia. Organize seu dia de modo que aquele tempo seja seu. E você vai colocar no teu coração. Esse tempo já é de Deus, tudo está já organizado, tudo já está no seu devido tempo. E isso é uma declaração de amor. Ter um tempo para Deus diariamente é uma manifestação real de amor. Porque palavras por palavras jogadas ao vento não servem para nada. Mas separar o tempo, de modo a estar na presença de Deus, através da sua palavra, isso sim é uma verdadeira manifestação de amor. E é também uma manifestação de amor a você mesmo. Porque mais do que perder tempo, você está se dando tempo para aquele dia. Porque através desse momento de oração, eu te garanto, queridos, Deus vai te devolver a vida, vai te devolver a esperança, vai te devolver luzes e você vai ser uma pessoa muito melhor, porque vai estar na graça, vai estar cheia da palavra de Deus, no seu trabalho, com a tua família, com seus amigos, com seus vizinhos e inclusive com você mesmo. Porque Deus não quer dizer que você é o melhor de todos, mas Deus quer dizer que você é filho e que precisa mudar. Mas quando a gente tem no horizonte um caminho a percorrer, nosso coração se enche de paz, se enche de confiança, se enche também, acima de tudo, de humildade, de saber que o nosso sustento não vem de nós. Então a gente vai reconhecer as nossas limitações, não mais com lamúrias, com murmurações, com vitimismo, mas com paz, com serenidade, sabe que a gente precisa de Deus, mas que bonito, né? Deus quer nos ensinar que a gente depende do outro também. Isso vai ser um exercício, um treino, mas precisa ser feito diariamente para que Deus possa operar esse milagre em nossas vidas. Queridos irmãos, isso foi só uma pitadinha que você deve fazer diariamente. Quem sabe, ao longo da nossa jornada, aí, das nossas paróquias, a gente tem a oportunidade de fazer mais vezes isso juntos, ou pela internet, ou presencialmente, mas isso precisa ser feito. Não tenha medo de enfrentar o desafio de estar com a palavra de Deus todo dia. Todo dia. Hoje eu utilizei a liturgia de hoje, a liturgia diária, que você tem acesso facilmente através dos sites, através de livros específicos que são vendidos nas editoras católicas, que contém a liturgia diária. Mas você pode adotar também, pegar um livro do Evangelho e pegar pequenos versículos em ordem. No encontro passado, eu dei a dica de começar com o Evangelho de São Lucas, mas você pode utilizar também Atos dos Apóstolos para começar, o início da igreja. São textos gramaticalmente, textualmente, a sua literalidade é um pouco mais simples para começar. Então é mais fácil os primeiros passos da etapa da leitura orante, quando está mais acessível essa dinâmica cultural, o entendimento das palavras. Mas o importante é não deixar de fazer. Como também os salmos também são riquíssimos. Pegar um salmo por dia também é muito belo. Tem que ter paciência, porque é literatura do Antigo Testamento. Então precisa ter também uma certa paciência, porque os textos também não são tão simples às vezes, tá? Não são tão diretos para o discernimento. Mas o que importa é enfrentar esse desafio. Experimente, queridos irmãos, e eu tenho certeza que você vai ganhar um aliado, você vai ganhar companhia, você vai ganhar a presença de Deus na tua vida, não só hoje, mas sempre. Queridos irmãos, eu quero dar a bênção final para cada um de vocês nessa noite. Espero que vocês tenham aproveitado e na simplicidade desse encontro você possa fazer o propósito de, não só nesse mês da Bíblia, mas por toda a tua vida, a palavra de Deus ser frequente na tua caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, São João Maria Vianney e São Pio de Petreutina, derrame sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe. Nos encontramos na próxima semana. Uma grande surpresa, toda sexta-feira teremos a nossa formação às 7 horas da noite. Espero que vocês tenham aproveitado. Até lá. Deus abençoe. Qualquer coisa, só mandar suas dúvidas nos comentários que a gente vai sanando as dúvidas nos próximos encontros. Forte abraço e tenha um santo final de semana.